Uma boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a esta casa de oração. Para quem está vindo pela primeira vez, sinta-se acolhido e seja também muito bem-vindo. Que a luz e o amor do Mestre Jesus possa estar em nossos corações, hoje e sempre. Meus amigos, eu convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos, deixar todas as nossas preocupações, a correria do dia a dia, os noticiários, e abrir o nosso coração. Agradecer ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade que estamos tendo de estarmos juntos e falar em seu nome. Rogamos a Deus, nosso Pai, e ao seu Filho, nosso Mestre Jesus, nosso modelo e nosso guia a ser seguido. Rogo, Mestre, que todos os irmãos aqui presentes e a todos os nossos irmãos que estão conectados através das redes sociais possa receber um bálsamo para um equilíbrio do corpo físico e também do espiritual. Convido também a todos os irmãos que possamos trazer em nossa mente todas as pessoas que nós gostaríamos que estivessem aqui nesta casa de oração neste momento. Nossos familiares, nossos amigos, onde elas estiverem e como elas estiverem, que os nossos pensamentos em formas de fluidos possam alcançá-las e envolvê-las com a maior essência que o Cristo nos deixou, que é o amor, com a paz espiritual, com a serenidade e com a sabedoria. Rogamos também por todos os nossos irmãos enfermos, em hospitais, em suas casas. Rogamos por todas as mães que os seus filhos já partiram, por todos os nossos irmãos que vagam pelas ruas, pelas estradas, com fome, com frio, com medo, com sede, sem uma higiene adequada. A todos os nossos irmãos que já partiram para a pátria espiritual. E rogamos também para que o irmão da nossa irmã Sônia, o seu mentor, o auxilie com as palavras do Evangelho da noite. E que nós possamos estar com os nossos corações abertos para absorver o Evangelho e assim colocar no nosso dia a dia. E que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a esta casa. Boa noite aos nossos irmãos, companheiros que estão em seus lares, nos acompanhando pelas redes sociais. O tema que nós escolhemos para falar essa noite é sobre o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha é algo familiar para todos nós. Eu duvido que alguém nunca tenha ouvido falar sobre o Sermão da Montanha. Mas quantos de nós conhecemos o Sermão da Montanha na íntegra? Eu acredito que seja a minoria, infelizmente, né? E quando eu fui pesquisar, quando eu fui procurar, né, sobre o Sermão da Montanha, quando eu me dei conta de que eu não tinha conhecimento da íntegra do Sermão da Montanha, é óbvio que nós já ouvimos tudo o que está contido ali. Mas eu nunca tinha lido do começo ao fim, né? Primeira vez que eu resolvi pesquisar sobre o Sermão da Montanha. E ali eu me dei conta, de fato, da riqueza que existe ali. E, lógico, pesquisando, né? Consultando obras, consultando palestrantes, né? Do mundo espiritual e não, do mundo espírita e não espírita. Então,
cada vez mais eu ia me apaixonando pelo Sermão da Montanha, até que eu me senti um pouquinho segura, levemente segura, para conversar com vocês sobre o Sermão da Montanha. Porque eu descobri que ele é um roteiro para desenvolvimento das nossas virtudes. O Sermão da Montanha ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 a 7, também tem um pouco no Evangelho de Lucas, mas no Evangelho de Mateus é a forma mais completa. Ele relata de forma completa, né, quando Jesus foi ao monte e resolveu falar ao público que ali estava e dar toda a sua orientação. Então diz Gandhi, que também é um outro personagem que vocês devem conhecer bastante, né? Gandhi diz o seguinte, que se perdessem todos os livros sagrados da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Olha que beleza. Gandhi disse isso. Gandhi foi um ativista político, né, da Índia, ele foi responsável pelo movimento de independência da Índia em relação aos ingleses, mas foi um movimento extremamente bonito, lindo, porque foi pacífico. Foi um movimento de libertação, mas com resistência não violenta. Não se fez uma guerra, não se teve conflito, não se teve conflito entre as pessoas, mas as pessoas de maneira inteligente foram orientadas por Gandhi, resistiram a alguns movimentos e conseguiram a liberdade em relação aos ingleses. Gandhi era da religião hindu, né, que é uma tradição religiosa da Índia. Não era católico, não era espírita, nada disso. Mas, quer dizer, não era cristão, mas ainda assim ele falou excelência sobre o Sermão da Montanha. Não menos importante, né, também veio Kardec, um outro revolucionário, e também elaborou as suas obras em cima da teoria do Sermão da Montanha. Então, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi estruturado pelo Sermão da Montanha. Toda a sua estrutura, né, Kardec trabalha as bem-aventuranças e também trabalha todos os demais assuntos correlatos que estão contidos no Sermão da Montanha, nós vamos encontrar espalhados aí nos livros, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se as bem-aventuranças, né, que foi a primeira ordem de virtudes que Jesus colocou no Sermão da Montanha, como grande orientação para nós, porque é uma descrição cristalina dos passos que o homem realmente deve seguir para chegar à condição de espírito puro, de espírito evoluído. Então, se queremos evoluir, se queremos progredir espiritualmente, vamos seguir o que está ali, né, no roteiro do Sermão da Montanha. Então, qual é a primeira virtude? A primeira bem-aventurança. Jesus disse o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Kardec e os espíritos acharam de tamanha importância esse tema, que dedicaram um capítulo inteiro do Evangelho a esse tema. Nós vamos encontrar lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo o tema Bem-aventurados os pobres de espírito. E o que é que Kardec e os espíritos dizem para a gente ali? Nada diferente do que Jesus disse nessa pequena frase. Mas Kardec e os espíritos esmiuçaram isso para nós. Como que nós devemos entender essa primeira bem-aventurança, essa primeira virtude? Então, tanto Jesus quanto os espíritos, eles nos advertem da importância de adquirir a principal virtude, que é humildade. Sem humildade, não se conquista as demais virtudes. Não se alcança os demais degraus. É impossível chegar a um espírito puro se a gente não começar com a humildade. Então, um dos espíritos orienta a Kardec o seguinte:
Adolfo, né, bispo de Argel, lá em 1862, disse o seguinte: o maior será quem foi mais humilde entre os pequenos do mundo. Quem mais amou seus irmãos, com certeza, é aquele que mais será amado no céu. Então, é possível amar sem humildade? Não, não é possível. Então, os Espíritos reforçaram aquilo que Jesus já nos disse. Então, nesse capítulo, nós vamos ver ali a contradição entre a humildade e o orgulho. A humildade é o que nos torna sadios, é o que torna o nosso espírito sadio, é o que faz a nossa limpeza interior. Em contradição, o orgulho, infelizmente, é a fonte da maioria dos nossos males. É a fonte da maioria da nossa infelicidade. Quanto mais exercitamos o orgulho, e às vezes até de maneira inconsciente, a gente acha que está sendo humilde, mas no fundo, no fundinho estamos sendo orgulhosos, mais seremos infelizes. Então, se você é feliz com o que você tem, se você é feliz com o que você possui, se você é feliz da forma que você é, se você entende o que é felicidade, é porque você já está começando a desenvolver a humildade dentro de você. A segunda virtude, ou a segunda bem-aventurança, Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Temos isso lá no Evangelho? Temos também. Lá no capítulo 5, que eu já disse aqui várias vezes, que é o meu capítulo preferido do Evangelho, que é onde tem uma riqueza de informações, de conceitos, de conselhos, né, para todos nós. Então, esse capítulo tem o tema Bem-aventurados os aflitos. E ali, Kardec e Jesus resumem para a gente o que significa essa bem-aventurança. Porque eles vão falar para nós das causas atuais, das causas anteriores, da justiça das aflições. É possível ter justiça nas aflições? Sim, é possível. Vão nos falar das provas voluntárias. E se a gente for procurar tudo isso, a gente vai resumir em uma única palavra. Resumir a frase de Jesus em uma única palavra, que significa resignação. Porque se eu não tiver resignação, eu também não vou conquistar a felicidade. O que significa a resignação? Resignação é quando eu tento compreender a causa do sofrimento que eu estou atravessando. E mais do que isso, eu procuro encontrar a solução, se for possível. Porque quando eu for uma pessoa resignada, dependendo da aflição, do sofrimento que eu estiver atravessando, eu não vou culpar João, Maria, Beltrano, fulano, ou pior ainda, vou culpar Deus. Quantos de nós não culpamos Deus tantas vezes pelas aflições que vivenciamos? Dizemos, Deus nos abandonou. Deus não quer a minha felicidade. Mas será que foi Deus que nos abandonou ou nós que abandonamos a Deus? Então, trabalhar a resignação dentro de si é extremamente importante. É o segundo conselho que Jesus nos dá para que sejamos felizes, né? Então, bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, de provar a sua firmeza, de provar a sua perseverança e algumas vezes até a sua submissão à vontade de Deus. Porque tem coisas, tem problemas, tem aflições que atravessamos que fomos nós mesmos que causamos, que procuramos. Tem algumas que independem da nossa vontade ou da nossa ação e essas provas e expiações nós vamos passar mesmo. Então isso é a vontade de Deus. Mas aí nós temos que demonstrar, né, a resignação, a submissão à vontade de Deus. A terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus e Kardec e os espíritos também acharam importante determinar um capítulo inteiro para isso. Está lá no capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Alguns podem dizer assim, mas ser manso, ser brando, ser pacífico, isso é sinal de fraqueza, isso é ser mole. Não, muito pelo contrário. Não é dessa
desse tipo de fraqueza que nós estamos falando, dessa mansuetude. Porque falar de ser manso ou de ser pacífico não significa ser passivo, não significa ser apático. Mas quando eu sou manso, quando eu sou pacífico, significa que eu não tenho mais a violência dentro de mim. Quando eu sou ofendido, quando eu sou magoado, quando eu sou criticado, eu não reajo com violência à crítica ou à ação de uma determinada pessoa. A minha reação é de passividade, é de mansuetude. Eu não vou devolver o mal que eu recebi com outro mal. Eu consigo bloquear isso. Mas quantas vezes nós não conseguimos? Quantas vezes nós não conseguimos reagir com mansuetude? Uma mínima crítica, a gente já responde na lata. Diz que não vai ficar por baixo. Não é mais ou menos isso? Só que isso nos fere, nos intoxica, nos prejudica, como seres espirituais que somos. Então, estamos aqui para aprender a viver de maneira mais mansa, não é? Se queremos herdar a terra, temos que ser mais mansos. Então, nesse capítulo, Kardec e os espíritos vão nos falar de afabilidade, de doçura, de paciência, de obediência, de resignação. E mais do que isso, se a gente não experimentou a humildade da primeira bem-aventurança, se a gente não experimentou a resignação da segunda aventurança, nós não conseguimos desenvolver mansuetude. Simples assim. Então vejam a inteligência de Jesus, que ele vem colocando numa ordem, que nós temos que seguir essa ordem para a progressão do nosso espírito. Quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas o que significa isso? Sede de justiça, fome. Veja que ele coloca as nossas necessidades básicas nisso, né? Fome e sede. Mas fome e sede de justiça, o que é? É sair, né, brigando por aí, conflitando com as pessoas por conta das injustiças que existem no mundo? Mas aí nós vamos perceber que ser justo é muito diferente de ser justiceiro. Para ser justo, a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. A gente tem que ter empatia. Isso é uma necessidade básica. Cada vez que eu estiver descontente com a atitude de alguém, com a ação de alguém, primeira coisa a fazer, eu devo me colocar no lugar dessa pessoa, para saber por que ela está agindo daquela forma, para entender por que ela está agindo daquela forma. Isso é ser justo. Se eu fosse justiceiro, a pessoa, estou descontente com a forma que ela está agindo, primeiro pensamento meu, eu quero é cobrar essa pessoa, eu quero é vingança em relação a essa pessoa. Isso está completamente errado. Mais uma vez, estou intoxicando o meu espírito. E pior ainda, o meu organismo, né? Aí vem as doenças, aí vem os problemas que a medicina muitas vezes não resolve. Então, para ser verdadeiramente justo, também eu tenho que ser, primeiramente, humilde, resignado, pacífico, para poder ser justo da melhor maneira possível. A verdade é que aquele que mais doa, que mais se doa, vai ser o que mais recebe. Por isso que Jesus fala de serão fartos, né? Quem tem sede e fome de justiça serão fartos. Por conta disso. Porque aquele que mais sabe se doar, que mais sabe compreender o outro, que mais se preocupa com o próximo, é aquele que mais vai receber. É o que mais vai ter fartura. Quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E o que é misericórdia? É compaixão. É só Deus que pode exercitar a compaixão? Ou nós também podemos exercitar a compaixão? Somos capazes de exercitar a compaixão? Mas Kardec e os espíritos
também dedicaram um capítulo inteiro, o capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E ali eles explicam para a gente, eles nos alertam que para o exercício do perdão, da indulgência, da reconciliação com os adversários, que aliás está lá, né, na oração do Pai Nosso, que a oração do Pai Nosso está dentro do Sermão da Montanha. A gente não diz lá, perdoai as nossas ofensas como perdoamos a quem nos tem ofendido. Que aliás eu fico com um pouco de receio quando eu coloco isso na minha oração. Geralmente eu troco por ensina-me a perdoar a quem tem me ofendido. Porque nem sempre a gente faz isso. Nem sempre a gente consegue perdoar primeiro e pedir depois o perdão de Deus ou o perdão de Jesus. Né? Então, é um alerta de perdão, de reconciliar com os inimigos, e é o momento de exercitar compaixão, de ter misericórdia, que são atitudes muito positivas e que geram o quê? Geram um crescimento, geram uma evolução espiritual. Não é a mesma coisa que ter dó ou pena de alguém, porque isso muitas vezes acaba sendo até destrutivo. Porque a dó ou a pena de alguém, fulano passou na rua, me pediu uma moeda. Eu tenho dó, eu tenho pena, eu dou uma moeda. Se eu tiver compaixão, se eu tiver misericórdia dessa pessoa, eu vou me preocupar, por que ele está ali na rua, naquela situação, pedindo aquilo? Tem alguma outra maneira que eu possa orientar ele? Tem alguma outra maneira que eu possa ajudar ele? Isso é ser misericordioso. Então Deus é justo quando Ele nos dá a oportunidade de vivenciar a lei de causa e efeito. Isso é justiça. Ele nos dá o livre-arbítrio, podemos errar, né? Temos o livre-arbítrio e por conta disso cometemos muitos erros, mas Deus nos dá a oportunidade da lei de causa e efeito. Olha, consequência. Você age aqui, como consequência você terá que passar por tal situação. E nós temos que aceitar isso. Mas Deus ele é misericordioso quando ele nos oferece novas oportunidades. E quais são essas novas oportunidades? Reencarnação. Né? Uma bendita oportunidade de um recomeço. Então isso é ser misericordioso. A sexta bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Alguém aqui se acha puro de coração o suficiente para ver Deus? Estamos caminhando para isso, né? Estamos procurando chegar nesse nível. Mas Kardec também colocou isso lá no capítulo 8 do Evangelho. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E o que ele quer dizer com isso, de ser puro de coração? Ver Deus. Quando que nós vemos Deus? Se eu perguntar aqui quando nós vemos Deus, nós vamos ter respostas diferentes, né? Porque cada pessoa vai sentir de um jeito. Alguns podem falar da natureza, da beleza da natureza, alguns podem falar da beleza de uma gestação, né, da continuidade da vida, da encarnação, da reencarnação, cada um vai ver de um jeito. Mas o que Jesus quis nos dizer aqui é quando vemos Deus, quando enxergamos Deus no outro, no próximo. Quando sabemos enxergar algo de bom que o outro tem. Todos nós somos seres imperfeitos. Todos nós. Mas também tem uma outra coisa. Todos nós temos alguma coisa boa dentro de nós. Ou algumas, né? Mas ainda que seja alguma, que seja uma única coisa boa dentro de nós. E se alguém conseguir enxergar esta coisa boa que está dentro de mim, apesar das minhas inúmeras imperfeições, está enxergando Deus dentro de mim. Isso é muito bom, está enxergando o meu lado divino. Porque essa pessoa vai fazer renascer esse meu lado divino. Ela vai me inspirar. Isso é importante, né? Quando eu vendo Deus no outro,
eu estimulo que esse Deus se multiplique dentro do outro. Então, só os puros de coração conseguem enxergar Deus nas pessoas, enxergar o potencial virtuoso que cada pessoa traz dentro de si. É a verdadeira pureza, que é o que fala o capítulo do Evangelho. A 7ª bem-aventurança fala: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ué, mas lá atrás já falou dos pacíficos, agora fala dos pacificadores? A verdade é o seguinte: ninguém dá o que não tem, não é? Se eu estiver numa situação de conflito, se eu não tiver paz dentro de mim, eu posso eliminar esse conflito com a paz? Não. Então, eu tenho que ser pacificador. O pacífico, ele apenas não reage com violência. O pacificador, além dele não reagir com violência, ele vai devolver com a paz. Olha que lindo que é isso. Quantas vezes nós conseguimos ser pacificadores na nossa vida, no nosso dia a dia? Quantas vezes nós conseguimos pacificar, né? Qualquer entrevero, qualquer tumulto, qualquer coisa assim. Se você conseguir isso, o dia que você consegue fazer isso, eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por essa experiência, é algo que ilumina a gente, que deixa a gente mais leve. Porque quando a gente reage com violência, nossa, a gente é o primeiro a ser atingido, né? A gente fica verdadeiramente intoxicado, fica doente. Então, devolver o mal com o bem é atributo dos pacificadores. Os pacíficos apenas deixam de devolver o mal. Então, por isso a diferença. Deus foi muito inteligente quando falou isso para nós. A 8ª e a 9ª bem-aventuranças, né, ele dirigiu especificamente aos apóstolos que ali estavam. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E a 9ª, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então, quando a gente chegar na 8ª e na 9ª bem-aventurança, caros irmãos, vou dizer para vocês, é porque a gente já está numa fase top, né? A gente já subiu todos os outros degraus da evolução. Porque a gente já pode se sentir verdadeiramente um cristão. Porque nós já estamos compreendendo, já estamos vivenciando o cristianismo em sua essência. Já estamos vivenciando o Sermão da Montanha em sua essência. E isso vai ser muito bom. Porque sendo humildes, resignados, pacíficos, justos, misericordiosos, puros de coração e pacificadores, nós vamos ter sede de justiça. Nós estaremos enxergando as injustiças sociais, nós estaremos trabalhando para diminuí-las, sem criar conflitos, assim como Gandhi fez. Assim como tantos outros grandes exemplos da nossa história, Chico Xavier, Divaldo Franco, né? Já estaremos preocupados e trabalhando pela sustentabilidade do nosso planeta, que já passou da hora, né, de trabalhar por isso. Já estaremos defendendo Deus, já estaremos defendendo Jesus, sem medo de ser perseguido. Mas estaremos orgulhosos, e muito orgulhosos, do que eles nos ensinaram. E aí, enfim, estaremos trabalhadores da última hora. Estaremos trabalhadores da última hora. Ainda não nos encontramos nesse patamar, mas estamos caminhando para isso, né? Então, para assimilar o verdadeiro sentido das bem-aventuranças e de todo o conteúdo do Sermão da Montanha, se a gente não compreender a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a gente não vai conseguir compreender o Sermão da Montanha. Sabe por quê? Porque se vocês repararem, tudo porque serão, porque estarão, porque conseguirão, porque é algo que a gente vai conseguir no futuro. Se eu agir assim agora, vai ser lá no futuro que eu vou recolher as benesses das bem-aventuranças. Então, reflete na minha vida futura. Na minha vida futura material? Pode ser.
mas principalmente na minha vida futura espiritual, que é para onde todos nós seguiremos. Então, concluindo, existem muitos outros conselhos, orientações maravilhosas no Sermão da Montanha. Eu sugiro que vocês cheguem em casa, quando deitarem, não precisa nem pegar a Bíblia, pega o celular, digita lá, pesquisa lá, Sermão da Montanha. Então, antes de dormir, leia o texto, que é maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma noite muito tranquila de sono, depois de ler tudo isso. Porque, concluindo, né, o que o sermão, na sua íntegra, quer dizer para nós, a mensagem que ele quer deixar para nós é o seguinte: primeiro, buscar nas bem-aventuranças um roteiro seguro para desenvolver as nossas virtudes. Ser o sal e a luz da terra, e a luz do mundo. O sal, né, é o que conserva. A luz é o que clareia, é o que nos direciona. Ele nos orienta a amar os inimigos. Nos orienta a ter a prática interior da oração. Ensinou-nos o Pai Nosso, né? Nos ensina também a ter a prática da caridade ativa e silenciosa. Porque naquela época do Sermão da Montanha, quando alguém fazia um mínimo de caridade, anunciava para todo mundo. Jesus diz que não precisa disso, porque a caridade verdadeira, ela é silenciosa. Tirar o maior proveito do presente, do que estamos vivenciando agora, né? Para que isso reflita no nosso futuro. Atentar para julgamentos temerários. Porque a gente tem o hábito de medir os outros com os nossos próprios olhos, muitas vezes, né? Então, algumas críticas que eu faço às outras pessoas, mas muitas vezes isso está dentro de mim. O que me incomoda no outro, na verdade, é o que está incomodando dentro de mim. Mas essas críticas são pesadas, são julgamentos temerários, né? Não servir a dois senhores. O que significa isso? É ter duas atitudes, né? Eu tenho que ter discurso e atitudes parelhadas. O que eu penso e o que eu faço tem que ser igual. Porque senão, que façamos aos outros o que gostaria que fizesse a nós. Regra importantíssima que vocês já ouviram inúmeras vezes aqui. E, finalmente, que possamos sentir a autoridade advinda de Deus, de Jesus. Eles são autoridades? Sim, são autoridades. Mas é aquela autoridade de pai, aquela autoridade de irmão, que acolhe, que orienta, né? Não é uma autoridade que agride, que exige, que é violenta. Não, é uma autoridade caridosa, é uma autoridade de quem ama. Então, quem ama, quer o nosso bem. Pessoas que querem o nosso bem, querem a nossa evolução, querem o nosso progresso. Então, a gente não pode decepcionar eles, né? Não pode mesmo. Então, gente, isso foi assim o que eu pude compartilhar para vocês sobre o Sermão da Montanha, mas ele é muito amplo, muito amplo. Tem inúmeras orientações maravilhosas para que a gente viva bem. Como disse Gandhi, né? Se todo o resto se perdesse e só ficasse o Sermão da Montanha, pronto. É um rico direcionamento para as nossas vidas. Então, oriento a vocês, geralmente, né, ao final de cada evangelho, eu oriento, leiam o capítulo tal, mas aqui são vários os capítulos maravilhosos. Na verdade, é o evangelho inteiro, né, montado em cima do Sermão da Montanha. Então, quem tiver a oportunidade, quem quiser ter uma orientação melhor em suas vidas, tem o Evangelho como livro de cabeceira. Toda vez que você se sentir aflito, com dúvida, é ali que você deve se confortar. Tá? Então, agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês que estão aqui, de vocês que estão em seus lares. Nós vamos iniciar daqui a pouco as vibrações da casa. Aqueles que estão em seus lares, que quiserem colocar uma garrafa ou uma jarra com água para fluidificar e para se utilizar dessa água, né, no decorrer dos dias, faça isso. Enquanto isso, nós vamos fazer o sorteio dos livros. Quem está na casa pela primeira vez recebeu uma mensagem que tem um número.
pega os livros. É de 1 a 50 e 53. Número 13. Cinquenta e um. Não, 51 não tem. 47. 17. E 39. Façam bom proveito dos livros, boas leituras e depois repassem para outras pessoas, né, para desfrutar. – 39 não tem? Não está? Olha, é para ser o 39 mesmo. 38, então. Bom, meus irmãos, então vamos nos colocando confortavelmente nesses instantes, deixando de lado as nossas aflições do dia a dia, os nossos problemas, mentalizando Jesus, nosso grande mestre, nosso grande guia. Vamos procurar entrarmos em sintonia com os mentores desta casa, estes espíritos abnegados que sempre nos dão a oportunidade do estudo e do trabalho, apesar das nossas limitações, apesar das nossas inferioridades, mas que confiam em cada um de nós, confiam na nossa boa vontade de progredir. Então, nestes instantes, desejamos que as nossas vibrações alcancem todos aqueles que passam por conflitos íntimos, todos aqueles que trazem dentro de si a agonia, a angústia, o medo, o rancor. Que nesses instantes se processe a limpeza fluídica necessária, dissipando todas essas energias negativas, substituindo-as por energias altamente positivas, regeneradoras, consoladoras, confortadoras. Mentalizemos nossos irmãos que estão com o corpo físico debilitado pelas mais diversas doenças, inclusive pelo Covid. Que esses nossos irmãos possam abrir a sua mente nesses instantes, permitindo que a equipe médica espiritual possa atuar em seu favor, agindo sobre cada partícula doente de seu organismo, transformando em partículas sadias, células sadias, órgãos, tecidos, mas que as nossas mentes possam se purificar, para que possamos alcançar esse processo de autocura. Vibremos, meus irmãos, por aqueles que estão envolvidos na energia do suicídio. Aqueles irmãos que já partiram por este ato insano, desejamos de coração que a equipe de Nossa Mãe Maria de Nazaré e toda a sua colônia possam parar estes irmãos, orientá-los, acalmá-los, possa envolvê-los de forma tal que possam enxergar as novas oportunidades que estão ao seu alcance, transformando o seu íntimo
diminuindo as suas aflições. Aos nossos irmãos encarnados, que têm os pensamentos envolvidos por energias tão tóxicas, tão destrutivas, desejamos de coração que os seus mentores espirituais, os seus espíritos protetores possam envolvê-los nesses instantes, que eles possam abrir a mente e o coração para as orientações, as energias que recebem nesses instantes, que não sejam refratários ao amor, que não sejam refratários à fraternidade, ao carinho, porque são as energias que bloqueiam esses pensamentos. Que Jesus coloque pessoas do bem em seus caminhos, para que sejam carinhosamente orientados e amparados, e possam transformar o seu padrão vibratório. Vibremos, meus irmãos, pelos inúmeros povos que estão em conflitos, que ainda não entenderam o Sermão da Montanha, não assimilaram as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, que têm o conflito dentro de si, que não conseguem exercitar a humildade, a resignação, a paciência, a misericórdia. Vibremos para que esses povos possam, dentro de si, alcançar a unanimidade de energias positivas, que os conflitos possam cessar, que possam verdadeiramente utilizar o exemplo de Gandhi, que conduziu toda uma nação envolvido no amor, na não violência, na sabedoria. Vibremos por todos os nossos governantes, de todas as nações, dos estados, dos municípios, para que tenham a sabedoria e a serenidade dentro de si, para que também possam buscar Deus dentro de si e agir sempre em favor da coletividade, nunca em favor da individualidade, que possam enxergar Deus no próximo, porque com certeza as decisões serão mais acertadas, mais sábias. Vibremos pela Casa Nova Era, pela Casa Meimei, por todos os trabalhadores, por todos os frequentadores, por todos os assistidos e principalmente por todos aqueles que colaboram com a nossa causa e a nossa casa. Que todos tenham a prosperidade espiritual necessária, que estejam cada vez mais envolvidos com o amor de Jesus, que compreende as dificuldades do mundo. Queridos irmãos, agradeço de coração a presença de todos, a vibração de todos, e que possamos retornar aos nossos lares, muito melhores do que aqui chegamos, sempre acompanhados de Jesus em nosso coração e em nossa mente. Que assim seja.